Olá, sejam novamente bem-vindos. Antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de pedir que usassem fones de ouvidos, pois isso vai facilitar o seu entendimento e vai lhe aprofundar mais. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que os veja. As informações desse canal são de suma importância e vão lhe ajudar a entender melhor esse mundo. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olá, Jean. Me chamo Raíssa e atualmente tenho 21 anos. Essa história que vou contar aconteceu comigo há um bom tempo. Há 8 anos mais ou menos. Eu tinha 13 anos apenas na época. Enquanto eu crescia, ocorrências estranhas que pareciam vir do outro lado eram normal para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção para essas coisas. Eu sempre brinquei, culpando alguns fantasminhas quando pequenos objetos mudavam de lugar ou havia pontos frios pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares, quando eu tinha apenas 13 anos. Ela também brincava com esses negócios de fantasma, como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram assustadoras, nenhum de nós ficou com medo. A gente não tinha medo de ficar sozinho em casa. Eu frequentemente ficava sozinho em casa e minha mãe muitas vezes trabalhava à noite no hospital. Isso mesmo, ela era enfermeira. Ela se despedia de mim e eu só a via no dia seguinte. Nessa época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. O meu cachorro, Tommy, sempre dormia comigo. Ele era muito protetor. Eu nunca fiquei com medo de alguém entrar na casa à noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro, bem, ele me protegia. Um pitbull de grande porte, duvido que alguém chegasse perto. Toda noite eu acordava para usar o banheiro, geralmente lá pelas 2 da manhã. O banheiro era a porta ao lado do meu quarto, então eu acordava completamente sonolenta e me arrastava para fora do meu quarto. Para me aliviar, se é que me entendem. Mas até que uma noite, algo diferente aconteceu. Bom, posso dizer que drasticamente diferente. Eu tava sozinho em casa, minha mãe tava de plantão. E eram as 2 da manhã mais ou menos, e eu acordei de repente. Foi como se algo me gritasse pra mim acordar. E eu dei um pulo. Eu tava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi: ah, droga. Agora eu vou ficar acordada a noite toda e vou ficar completamente acabada amanhã. Então eu levantei e fui pro meu ritual noturno, de ir no banheiro me aliviar. Quando eu tava voltando pro meu quarto, eu notei que o meu cachorro, o Tommy, ele não tava lá. Isso é bem estranho, mas eu achei que ele provavelmente tinha ido pra cozinha comer ou beber alguma coisa. E voltei pra minha cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite rolando na cama. Eu mal encostei a cabeça no travesseiro quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Sabe aqueles pijamas que são um macaco que cobrem um macacão que cobre o corpo todo e tem aqueles pezinhos de couro na sola? Esses pezinhos andando e fazendo um som de flock, 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 bem distinto. Era extremamente estranho. Esse som estava descendo pelas escadas. Eu sabia que tinha alguém descendo pelas escadas. O meu coração parou na hora e eu fiquei quieta tentando ouvir onde estava o meu cachorro. Se isso era um intruso, meu cachorro deveria estar louco, latindo feito louco. Mas algo lá no fundo me disse que aquilo não era nenhum ladrão. Eu ouvi o som daqueles pezinhos, passaram pela minha porta, foram até o final do corredor e depois voltaram. Eu estava ouvindo eles passando pela sala e vindo na minha direção. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e do edredom. Prendi minha respiração e fiquei aguardando. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passinhos entraram no meu quarto. Eu estava embaixo dos grossos cobertores e de um edredom, mas eu pude sentir o quão frio ficou o quarto. Era como se tivesse nevando lá dentro.
como se fosse dentro de um freezer. Por sorte eu tinha acabado de ir no banheiro. Eu vou ser sincera, eu tinha me molhado naquele momento. Eu não sei quanto tempo essa coisa, esse espírito ficou dentro do meu quarto. Eu nunca ouvi ele sair. Eu me lembro de um único som que eu ouvi depois, que eram de pés pesados, pisando forte, vindo em direção do corredor. Então, eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado no corredor. Para minha sorte, o som de passos parou, voltou para a sala. Eu podia ouvir o som das pesada mobília sendo levantada e depois jogada no chão. Então as vozes começaram. E eu vou ser sincero, eu nunca ouvi nada parecido com aquilo nos meus 21 anos de existência. Era um grito agudo e depois algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada. Sério, aquilo era muito confuso. Eu nunca ouvi nada parecido. Mas por Deus, eu ouvia aquilo. Nada conseguia se comparar. Consegue se comparar com aquele som. Em algum momento da noite as coisas acalmaram. Algum tempo antes disso, eu acho que eu acabei dormindo. Quando eu acordei, o meu corpo estava todo dolorido. Eu fiquei tensionando os músculos a madrugada inteira, então acho que esse foi o motivo. O meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo a minha mão. Quando eu levantei, ele saiu correndo do quarto e fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis estava fora da casa, estava fora dos lugares que eles deveriam estar. Naquela noite eu rezei, porque na época era a única coisa que eu sabia fazer, era a única coisa que eu conseguia fazer. Pensando em tudo que aconteceu, eu acredito que o primeiro espírito que apareceu era o espírito de um inocente que veio me proteger do mal que se aproximava. Eu espero que nunca eu tenha que presenciar algo desse jeito novamente, porque se isso acontecer, eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, pessoal, espero que tenham gostado do nosso primeiro relato. Então vamos aos comentários, às considerações finais. Essa moça que conta o relato, ela é uma conhecida da minha família e a minha avó deu suporte a ela e a mãe dela logo depois desse evento. Minha avó não deu muitos detalhes, mas ela disse que ela me passou que isso foi um acontecimento espiritual que era para testar a fé e a força de Raíssa. A Raíssa era uma iniciante na época, ela estava aprendendo muito pouca coisa, ela não queria aprender para ser exato. A mãe dela também dizia que essas práticas não eram aceitas pela religião dela, então se recusou a ensinar bruxaria para a filha, mesmo ela sendo uma praticante assídua. A Raíssa foi exposta a 3 criaturas sobrenaturais diferentes. A primeira foi um patrono, que é algo que sai de você. O seu patrono é uma representação animalesca de você. Então, algumas pessoas chamam de totem, de animal de poder. Não importa. O patrono ele é algo que vai te proteger espiritualmente de ataques e entidades. O segundo espírito provavelmente era um obsessor ou um espírito maligno que estava tentando se aproximar de Raíssa e fazer alguma coisa que não era muito legal. Esses espíritos são criaturas inumanas, eles nunca viveram, não são pertencentes da nossa dimensão, vamos dizer assim, da nossa realidade. Eles se caracterizam na classe etérea, ou seja, criaturas que não ficam no nosso mundo, no nosso plano físico. Então, para ser mais específico, isso não aconteceu fisicamente. A Raíssa teve uma experiência astral, ela estava vivenciando algo astral. Provavelmente ela se deslocou do seu corpo, o que explica a não presença do seu cachorro, o que explica também os móveis que foram arremessados e bagunçados e que no outro dia estavam no mesmo local. E por último, a terceira criatura foi uma Banshee, uma criatura etérea, que provavelmente foi convocada pelo totem, pelo patrono de Raíssa, para expulsar essa criatura. Muitas poucas pessoas não sabem, mas o grito da crepideira, que é a característica principal de uma Banshee, que é o seu grito estridente, consegue expulsar criaturas e seres que não são bem-vindos, criaturas maléficas, demônios para serem mais específicos. O grito da crepideira é algo bizarro de se ouvir. Ele convoca 1000 gritos de almas que estão sofrendo. É algo difícil de explicar, mas é como se
1000 pessoas gritassem ao mesmo tempo com gritos de angústia e dor. E isso se converte em uma força maior que é capaz de expulsar entidades e criaturas que não são bem-vindas naquele local. Que foi o que aconteceu. Então, por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Se tiverem alguma dica do que eu possa melhorar, ou se tiverem algum comentário, por favor, deixem aí embaixo, que é muito importante para mim que vocês comentem, que vocês compartilhem o meu vídeo, que vocês deixem o seu like. E é isso, e até o próximo vídeo. Obrigado.